Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo de hoje ele tá bem bacana, porque a gente vai falar sobre AI, assunto que tá bem em alta aí no mundo de tecnologia. Não só no mundo de tecnologia, né, no mundo inteiro. A gente só fala disso, de AI, AI, AI. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser bem bacana. E antes de mais nada, deixa eu te pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal, deixa teu like nesse vídeo, e eu tenho certeza que isso vai me ajudar demais. A forma de vocês mostrarem para a gente que o nosso conteúdo que está sendo entregue está sendo relevante e está ajudando vocês de fato. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o código. Então, aqui na minha tela, eu estou dentro da página do Cursor. Então, para quem ainda não tem o Cursor instalado ou nunca utilizou o Cursor, é só vir aqui em cursor.com, fazer o download do editor de código e sair utilizando aí na máquina de vocês. E aqui algumas observações, né? O Cursor ele não é 100% gratuito, ele até tem um plano gratuito, mas é aquele plano bem limitadinho aí que você vai utilizar algumas vezes aí e já vai esgotar ali o limite do que ele oferece no plano gratuito. Então, se a gente vir aqui em pricing, vocês vão observar que ele tem esses três planos, né? O gratuito, esse Pro aqui de $20 por mês e o Ultra de $200 por mês. Eu utilizo aqui o de $20, supre todas as minhas necessidades, né? Eu consigo utilizar tranquilo. Eu nunca cheguei nem perto de esgotar o que ele me oferece aqui nesse plano de $20. Então, para mim, supre demais a minha necessidade. Eu já vi casos aí de algumas pessoas mencionando que o de 20 acaba rapidinho. Então, mas aí fica a critério de vocês e teste também, né? Então teste aí o de $20, veja se faz sentido, se não, e se couber no bolso, né, já migra aí para o de $200 por mês e manda brasa. Mas recomendo aí que vocês comecem aqui com o Free para sentir como é, e aí se fizer sentido para você, o Cursor, você migra aí para o plano Pro, que eu tenho certeza que vai ser bem útil aí para vocês. Então vamos lá. Indo aqui para o Cursor, deixa eu abrir aqui o meu projeto, como vocês podem ver, a interface do Cursor ela é bem parecida com a interface do VS Code, porque na verdade o Cursor ele é um fork do VS Code, né? É como se eles tivessem clonado ali o código do VS Code, já que é um código open source, e eles adicionaram a camada de AI dentro do VS Code. Então aqui nessa parte de chat, eu posso escrever o meu prompt e pedir para o cursor fazer alguma coisa, alguma funcionalidade, e ele já vai ler o nosso código dentro desse projeto, por exemplo, e ele vai implementar com base no código que existe. Então o cursor aí é fenomenal nessa questão, porque ele consegue ler todos os arquivos aí do nosso projeto e propor as modificações com base nisso. Então a gente tem todo o contexto ali do projeto na geração de código, o que é muito legal. E aí, se tratando de contexto, a gente entra num dos principais problemas que a gente enfrenta quando a gente está utilizando AI, que é exatamente a falta de contexto. Então, por mais que o cursor ele consiga ler todos os arquivos ali do nosso projeto que está aberto dentro do cursor, ainda assim tem algumas coisas que ele acaba se enrolando. Como por exemplo, veja só o que aconteceu comigo antes de eu utilizar o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que são as regras do cursor, que era o seguinte, eu tinha um projeto Next, e nesse projeto Next eu tinha construído, né, toda a estrutura do projeto utilizando Server Actions. Então, para quem não conhece, o Next você consegue definir toda a parte do back-end ou utilizando Server Actions ou utilizando as rotas, né? Você pode definir ali o arquivo da tua API e dizer qual é o método HTTP que tu quer expor. E aquilo ali viraria um endpoint de uma API REST, certo? De uma API REST convencional. E o Server Actions seria basicamente funções que a gente escreve e a gente marca aquelas funções ali no topo do arquivo com a flag useServer, e aí aquela função ela fica marcada, né, como sendo algo que só pode ser executado do lado do servidor. Então, a gente não consegue utilizar Server Actions no client, tá? Então a gente consegue definir toda a parte de back-end utilizando apenas funções mesmo, sem que a gente precise fazer chamadas para APIs REST. Mas no final das contas, né, o Next por baixo dos panos ele converte tudo isso ali para uma API de fato, né? Só que aí a gente não precisa configurar essas coisas. A gente consegue, com JavaScript convencional, definir um método e aquele método fazer aquilo que a gente precisa. Então, eu utilizava nesse projeto as Server Actions, e aí sempre que eu pedia para o cursor gerar uma nova funcionalidade nesse projeto, ele criava utilizando rotas. Ele definia as rotas
no padrão REST mesmo, né? Tipo, ele definia o método post, barra, alguma coisa e fazia toda a lógica. E não era bem o que eu queria. E aí depois eu tinha que falar para ele, ó, preciso que você refatório isso aqui para que eu utilize server actions no código. Aí ele ia lá e gerava um novo código com base naquilo que eu pedi, né, naquela refatoração que eu pedi. E como vocês sabem, AI, elas trabalham com tokens. Então, quanto mais coisas você pede para ela, mais caro fica o uso, né? Então, quanto mais você gerar coisa, mais caro você vai pagar. Então, com as regras do cursor, você consegue deixar a IA, né, que roda por trás dele, bem mais afiada com os seus padrões. Você pode dizer para o cursor seguir os padrões que você definiu no teu projeto. Então, existem três formas de definir regras no cursor. As regras por projeto, são regras que você define em cada um dos seus projetos. Então, o projeto Y vai ter uma regra específica, o projeto X vai ter outras regras específicas daquele projeto e assim por diante. Você consegue definir regras de forma global a nível de usuário. Então, aqui nesse cursor, né, eu estou logado na minha conta, eu posso definir as regras para o meu usuário. E aí essas regras elas serão aplicadas em todos os projetos que eu estiver utilizando na minha conta. E as regras por agente, que é basicamente uma alternativa às regras de projetos. Mas nesse caso aqui, no nosso vídeo, a gente vai utilizar as regras de projetos, certo? Então, para a gente utilizar as regras de projetos, a gente pode vir aqui na raiz do nosso projeto e definir uma pasta chamada de cursor. E dentro dessa pasta, a gente pode ter uma outra pasta chamada de rules. Deixa eu minimizar aqui. E aqui a gente pode ter quantas regras a gente queira. A gente pode ter regras para o nosso back-end, a gente pode ter regras para o nosso front-end e assim por diante. Então, essas regras que a gente definir aqui serão aplicadas para todo o nosso projeto. Então, aqui eu vou definir a primeira regra chamada de front-end. Vou definir todas as instruções que o cursor precisa seguir quando a gente estiver se tratando de coisas relacionadas ao front-end. Então aqui eu vou definir um arquivo chamado de frontend.mdc. Então vocês vão observar que nesse arquivo a gente tem algumas coisinhas. Por exemplo, esse rule type, que é basicamente o tipo da regra que a gente pode trabalhar aqui dentro do cursor. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem 4 tipos de regra. A manual, always, auto-attached e agent requested. Eu não vou entrar no mérito aqui de cada uma dessas regras, eu vou focar apenas na always, e aí como vocês podem ver, aqui do lado tem a descrição do que é cada uma dessas regras. Então basicamente a always é uma regra que vai ser sempre anexada quando a gente digitar aqui o nosso prompt. Então quando a gente escrever aqui, ó, cursor, implemente um botão na minha interface, no meu projeto. Aí antes de ele executar aquilo que você pediu, ele vai ler as regras do projeto, né, que estão em always, vai aplicar aquelas regras junto no chat que você mandou para ele. Então é uma forma de você deixar ele mais inteligente, de certa forma. Então aqui dentro dessa caixinha, a gente pode descrever todas as regras que a gente precisa para o nosso front-end. Então deixa eu copiar aqui da minha colinha. Então eu vou colar aqui minha regra e olha só, de forma bem simples mesmo, no front-end utilizando React e Next, eu quero que você utilize o React Hook Form e o Zoid para toda a parte de formulários. Eu quero que você utilize o TenStack Query para a parte de queries e mutations, ou seja, os nossos métodos HTTP. Para a parte de UI, mantenha a UI nos componentes /UI, deixando a lógica toda desacoplada. Utilize Tailwind para os estilos CSS. Utilize... faltou aqui o usar, né? Usar Function Component ao invés de Arrow Function. Então, por exemplo, se no teu projeto todos os componentes que você define no React é utilizando o padrão function, nome do componente e o restante da função, ao invés de arrow function, isso aqui é importante para que você, quando pedir para o cursor gerar um novo componente, ele não crie no padrão arrow function, já que o seu projeto utiliza function component. Então, já vai evitar aí uma certa refatoração, né, e um gasto de requisições no teu plano aí do cursor. Então, basicamente, essas regras aqui, elas vão ser anexadas sempre que você pedir uma nova informação aqui, sempre que você passar, na verdade, né, um novo chat para o cursor. Se você pedir para ele implementar alguma coisa no front-end, ele vai levar em consideração tudo isso aqui
na hora de implementar a sua solução. E outra coisa legal que dá para a gente fazer com as regras do cursor no nível de projeto é que a gente pode definir essa pasta ponto .cursor em algumas camadas da nossa aplicação. Se eu quisesse definir algumas regras específicas para essa pasta aqui, Features, eu poderia vir criar uma pasta ponto .cursor aqui dentro, definir as rules. Então, sempre que a gente precisasse escrever aqui um novo prompt que iria tocar nessa parte aqui de Features, por exemplo, o que aconteceria? O cursor ele ia levar em consideração também as regras que eu defini aqui dentro daquele nível, do nível de features. Então a gente pode colocar esse ponto cursor dentro de dentro de qualquer camada que a gente queira da nossa aplicação, e a gente pode descrever ali como que ele pode se comportar quando ele estiver implementando alguma coisa dentro daquela camada específica. No nosso exemplo aqui, na camada de features do nosso projeto. Então, é isso. As regras aqui do cursor é bem poderosa. Eu tenho certeza que quando vocês definirem essas rules dentro dos seus projetos, dentro do cursor, ele vai ficar muito mais assertivo. Então, quanto mais informação você colocar aqui dentro das rules, melhor, mais afiado a IA do cursor vai ficar aí na geração dos seus prompts. E antes de eu ir embora, eu quero te fazer um convite para conhecer a minha formação Dev Sem Limites. É uma formação onde vocês vão do zero até o avançado, aprender todas as principais tecnologias do mundo do desenvolvimento full stack no ecossistema do JavaScript. Então aqui a gente vai aprender desde o HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, Express, Next.js e assim por diante, uma porrada de tecnologias, tudo dentro de um único treinamento que vai te munir de conhecimento para o mercado de trabalho. Se você quer continuar evoluindo na sua carreira como desenvolvedor, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em pegar na tua mão e te ajudar por meio do treinamento Dev Sem Limites. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!